Antes de ouvir essa história, eu preciso te avisar. O que aconteceu aqui é real demais para ser ignorado. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque você vai sentir o arrepio de estar frente a frente com a morte e com aqueles que não descansam nem depois dela. História 1. Não me enterrem ainda. Eu trabalho numa funerária pequena do interior e já vi muita coisa que não gostaria de lembrar. Para alguns, lidar com a morte é rotina, mas a verdade é que ela nunca se repete da mesma forma. Cada corpo que chega carrega um silêncio pesado, uma história que terminou e, às vezes, algo que parece não ter terminado de verdade. Lembro de uma noite chuvosa em que recebi o corpo de um homem idoso. Não havia família presente no momento, só o motorista da ambulância que o trouxe. Fui até a sala de preparação, coloquei minhas luvas e comecei os procedimentos como sempre faço. Só que, naquela noite, a luz piscava o tempo todo e o cheiro de vela misturado com desinfetante parecia mais forte do que o normal. Enquanto limpava o rosto dele, senti como se alguém estivesse me observando pelas costas. Olhei pelo reflexo no metal da maca, mas não havia nada além da escuridão do corredor. Segui em frente, mas quando ajeitei as mãos do falecido sobre o peito, um arrepio me percorreu o corpo inteiro. Os dedos dele estavam rígidos, mas pareciam tentar se mover. Respirei fundo, achando que era coisa da minha cabeça. Até que ouvi um som baixinho, quase um sussurro, vindo da boca dele. Juro que não foi imaginação. Inclinei-me e ouvi claramente: "Não me enterrem ainda." Meu corpo gelou, a voz era rouca, quase inexistente, mas estava lá. Afastei-me, tremendo, e fiquei encarando aquele rosto pálido. Os olhos continuavam fechados, mas a boca se movia levemente, como se quisesse completar a frase. Naquele momento, as luzes se apagaram de vez, deixando a sala na penumbra iluminada apenas por um relâmpago que atravessava a janela. Quando a energia voltou segundos depois, o corpo estava exatamente como antes, imóvel, frio, silencioso. Mas até hoje, quando passo por aquela mesma sala, sinto o mesmo arrepio subir pela espinha. É como se, de alguma forma, aquele homem nunca tivesse aceitado de verdade o descanso eterno. História 2. A menina do vestido branco. Naquela noite, a funerária estava quase silenciosa, exceto pelo barulho da chuva escorrendo pelos vidros. O corpo de uma menina de 6 anos me foi entregue e, embora já tivesse preparado centenas de corpos, algo nela me fez hesitar. Ela estava deitada com um vestidinho branco amarrotado e encardido de terra, os cabelos embaraçados, e agarrava com força um ursinho de pelúcia com a orelha rasgada. Aproximei-me com as luvas, tentando manter o profissionalismo, mas um arrepio me percorreu o corpo quando vi que suas mãos miúdas estavam em posição de defesa, como se tivesse tentado afastar alguém até o último instante. Quando comecei a limpar o rosto dela, percebi que havia lágrimas secas ao redor dos olhos. Passei o algodão devagar e então os cílios se mexeram. Congelei. A luz do abajur piscou e, nesse momento, os lábios dela se moveram quase imperceptivelmente. Ele disse que voltaria. Recuei com o coração disparado, mas antes que eu pudesse reagir, os olhos dela se abriram de súbito, negros e fundos, fixos em mim com uma expressão que não era de uma criança. O ursinho escorregou da mão dela e caiu no chão com um estalo surdo. A boca se abriu de novo e a voz infantil arrastada ecoou na sala. "Se ele entrar no velório, eu também voltarei." As luzes se apagaram todas de uma vez. A única luz vinha de fora, onde relâmpagos estouravam no céu.
No clarão, vi claramente o reflexo da menina no vidro da janela, mas no reflexo ela estava de pé, ao meu lado, segurando o ursinho. As luzes voltaram e ela estava imóvel na mesa, os olhos fechados, como se nada tivesse acontecido. Fugi daquela sala sem coragem de voltar até a hora do velório. E quando a família chegou, trazendo pessoas em prantos, percebi que entre eles estava um homem de olhar perturbado, suando frio, que não parava de encarar o caixão. Ninguém sabia, mas eu já tinha entendido. Ele era o ele de quem a menina falava. História 2. O homem e o irmão assassino. Naquela madrugada fria, o corpo chegou para mim como mais um trabalho rotineiro. Homem de 40 anos, morto em suposto assalto. Mas quando vi o pescoço roxo, marcado por dedos, e os lábios entreabertos, percebi que não era assalto algum, era enforcamento. Durante a preparação, senti algo estranho. A cada toque, parecia que o corpo se recusava a ficar imóvel, como se ainda houvesse energia presa nele. Até que, em certo momento, ouvi um sussurro rouco escapar de sua boca. Foi meu irmão! Meus braços gelaram e antes que eu pudesse recuar, a mão do morto se ergueu e agarrou meu punho com uma força surpreendente. Os olhos se abriram semicerrados e a voz dele ecoou com clareza que nunca vou esquecer. Eu vou voltar, no velório. E então desabou outra vez na maca inerte, como se nada tivesse acontecido. O dia do velório chegou. A capela estava cheia de parentes chorando, velas queimando e flores espalhadas. Aquele cheiro de crisântemo misturado com incenso deixava o ar pesado. Eu permaneci ao fundo, atento, lembrando cada palavra dita pelo morto. Até que ele apareceu, o irmão mais novo. Terno escuro, passos firmes, mas um suor nervoso escorrendo pela testa. Ele evitava encarar o caixão, mas a família o empurrava para se aproximar, como se quisessem que ele se despedisse. O salão silenciou quando ele se inclinou sobre o corpo. Todos observavam a cena com respeito, mas naquele instante aconteceu. O defunto abriu lentamente os olhos. Não foi um espasmo, não foi reflexo, foram os olhos frios, vidrados, se erguendo para encarar o irmão. E com um movimento brusco, sua mão pálida e rígida saltou do repouso e agarrou o braço do assassino com uma força impossível para alguém sem vida. O som foi seco, os dedos estalaram ao apertar o paletó, cravando-se na carne. O irmão gritou, um berro desesperado, e tentou puxar o braço, mas estava preso. A sala entrou em pânico. Um correu, depois outro, e em segundos todos gritavam e fugiam em desespero, sem nem saber ao certo o que tinham visto. Só sabiam que o morto se movera. O assassino tremia como uma criança. Seus olhos se arregalaram, o rosto empalideceu, ele caiu de joelhos diante do caixão ainda preso pela mão do morto. A boca do morto se entreabriu e, num sopro abafado, ele repetiu: "Assassino!" O irmão soltou um grito sufocado, levou a outra mão ao peito e desabou no chão, debatendo-se em convulsão, um ataque fulminante. Mesmo quando seu corpo já não se movia mais, a mão do morto continuava agarrada ao braço dele. Quando finalmente conseguiram separá-los, o assassino já não respirava. Tentaram socorrê-lo, mas sem sucesso. No mesmo dia à tarde, a família chorava diante de 2 caixões. Os 2 irmãos lado a lado. Mas havia algo que ninguém conseguia ignorar. No braço do irmão morto de infarto estavam marcados os 5 dedos do outro, como se queimados a ferro. Marcas profundas, negras, que permaneceram mesmo depois da preparação do corpo. Não houve explicação. Alguns diziam que foi castigo divino, outros que era a força da culpa. Mas eu, que vi tudo com os meus próprios olhos, sei a verdade. O morto voltou. Voltou como prometeu. E quando saí da capela naquela noite, juro que ouvi uma risada abafada ecoando entre os corredores vazios da funerária. Não sei de onde veio, mas ecoava como se dissesse:
Eu sempre cumpro o que prometo.